Glória a Deus. Abra suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6, irmãos. Faça uso da sua Bíblia agora. 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 11. Todos encontraram? Capítulo 6, versículo 1. Segunda Samuel, né? 2 Samuel. Irmãos, eu quero pensar essa noite, é bom que está sendo gravado, mensagem que eu não importa muito gravar, eu sei que é a palavra de Deus e todas produz um efeito. Mas eu quero que vocês conheçam um pouco hoje sobre o perigo do pragmatismo. Com certeza que alguns de vocês nunca ouviram falar nisso aqui. Vocês vão aprender hoje o perigo do pragmatismo. Esse é o tema da mensagem. E vamos ver essa doença infernal dentro das Escrituras. Leia comigo. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com a todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uza e Aiu, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com o outeiro, e Aiu ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se. Preste bem atenção nessa palavra. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios e com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irromperá contra Uza. Até aí. Senhor, graças te damos, reverenciamos desde já a autoridade máxima, suprema da tua palavra, pois ela é a autoridade máxima aqui. Se ela falar, nós falamos. Se ela se calar, nós se calamos. Mas por favor, essa noite, fala, traz a iluminação, usa essa mensagem, esse texto, para nos exortar, nos trazer temor e tremor e vida reta para com Deus. Por favor, receba toda a glória para si, porque ela é toda tua, e nos faça mais parecidos com Jesus. Amém.
Irmãos, como disse, o tema é o perigo do pragmatismo. Você viu aí que algo muito sério aconteceu dentro desse texto que eu acabei de ler. Você viu que a festa virou luto. O negócio estava bom lá. Tinha pandeiro, tinha tudo. De repente, algo inesperado acontece, não é? Parecia que tudo estava legal, irmão. Sendo sincero, olhando para esse texto, não tinha nada que errado aos olhos de Davi. Nada. Diante do Senhor, tamboril, pandeiro, tudo. Era festa. Era dia de celebração. Só que essa celebração só era aqui mesmo na terra. No céu, não era dia de celebração. Deus não estava celebrando com o povo. Bom, eles estavam até pensando que estavam fazendo diante do Senhor em agrado a Deus. Eles queriam fazer isso. Mas ao invés de agradar a Deus, indignaram Deus com esse culto que deram a Ele. Mas quando você me vê falando assim, mas pastor, não é o rei Davi aí? Não é o homem segundo o coração de Deus? Não é o maior rei de Israel, pastor, aí? Não é o rei mais vitorioso de Israel? Não é o rei, pastor, que nunca perdeu para inimigo algum? Não é dele que você está falando? É dele que eu estou falando. Do pragmatista Davi. Vamos aprender com Davi. Veja, nós notamos aqui de uma forma bem clara, aqui, o pragmatismo de Uza. Já eu explico o que é pragmatismo. Notamos de uma forma bem clara o pragmatismo de Uza, mas muito mais ainda o pragmatismo de rei Davi. Nós notamos uma certa parte e porcentagem de Uza. Ele foi pragmatista também. Com certeza ele não sai desse meio aqui. Mas o pior, dentro desse contexto aqui, não foi Uza, foi Davi. Veja, irmãos, o pragmatismo de Davi não significa que ele não tinha amor por Deus, ou paixão, ou tinha deixado de amar o Senhor. Não, Davi amava Deus e era apaixonado por Deus. Mas ele foi pragmático. Ele foi o causador principal de tudo isso que aconteceu aqui. Davi é o causador e o principal culpado de todo esse luto que você viu aqui. O clima era festa. Tenha certeza, irmãos. Tente se colocar na cena aqui. Você está dançando lá, está festejando, de repente, um homem morre, cai duro. Não tem mais clima para festa. Acaba a festa na mesma hora. No final, Davi aqui desgostou-se. Davi ficou desgostoso. Davi entristeceu, acabou todo o clima de festa para Davi. Naquele momento, não tinha mais tamborim, não tinha mais pandeiro, não tinha mais nada. Porque Deus matou um homem ali, naquele meio de festa e de adoração a Deus. Deus foi lá e feriu o homem diante da sua santa ira. Mas quem é o causador principal de tudo isso aqui? Davi. Davi é o causador principal de tudo isso que aconteceu aqui. Ele é o responsável pela morte de Uza, porque ele é quem era o rei de Israel. Que pecado, tá vendo? Às vezes a gente acha que o pecado de Davi só foi Batseba e o censo que ele fez. Não. Outro pecado de Davi, terrível. O pecado de Davi foi tão terrível, que ele formalizou uma forma de culto aqui. Pragmatismo claro. Isso aqui é um pragmatismo claro. Davi colocou a ideia dele de culto a Deus. Vai, Uza, você vai na frente, vai levando aí, e nós vamos fazendo do nosso jeito. Ele era o rei, ele sabia das leis, sabia o que tinha que ser feito.
mas fez conforme o seu querer e as suas ideias, e custou caro, não só para ele, mas muito mais pior, para a vida do Uza. Ele é o principal responsável por esse homem ter tido a vida aqui, dentro desse texto, que você pode ler comigo, ceifada, no versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali, por esta irreverência. Mas a irreverência aqui começou com Davi. Uza, por incrível que pareça, foi uma cobaia, ao mesmo tempo foi um pragmático. Mas Davi que editou o culto, Davi que disse para Uza: vai Uza, está tudo certo aí. Os filisteus trouxeram assim a arca, e Deus abençoou lá, tirou todos os tumores dele. Se deu certo com os filisteus, vai dar certo com nós também. Coloca nos bois e faz igualzinho, coloca um carro novo. A loucura de Davi, ele imitou os ímpios. Ele fez como fez o filisteu, porque quando a arca estava na casa de Dagon, Deus amaldiçoou de modo que eles ficaram doentes, começaram a morrer. Então o sacerdote vai lá e diz: olha, leva de volta a arca e oferece um sacrifício. Então eles fazem isso, mas como é que eles fazem isso? Eles colocam em bois e carros novos. Davi fez a mesma coisa, usou o mesmo método de culto que usou os filisteus. O mesmo método que fez os filisteus, fez Davi. Isso é pragmatismo. O pragmatismo é o seguinte: eles trabalham no campo da prática. Se deu certo, não importa se é o certo, importa que deu certo. Se deu certo, vamos fazer. Eu não quero saber se é o certo, eu quero saber que deu certo lá, vai dar certo aqui. Vamos lá, toca os pandeiros, vamos, o violão, tudo começa. E estava lá a festa, como você viu aqui no versículo 1. E o povo estava dançando, e o tamborim, e o pandeiro. De repente, os bois tropeçaram e Uza tocou na arca. A arca representa a presença do Deus vivo. Será que você leu antes aqui onde habitam os querubins? Acima dos querubins, a arca era a presença do Deus vivo naquela época. Onde a arca estava, a presença de Deus estava. E essa arca aqui tinha regras, leis e preceitos para ser carregada. Não era de qualquer forma. Davi, pragmatista, coloca lá os caras do culto, prepara o culto, pega os bois novos, os carros novos, os bois novos, coloca Uza, Aio, e vai lá, leva o boi, Uza. Por isso que ele é o principal causador da morte de Uza. Ele era o principal homem aqui que devia dizer como tinha que ser esse culto a Deus. É um culto aqui, mas é um culto feio, é um culto pragmatista, é um culto segundo Davi. Já viu? Culto segundo Davi. Deu muito ruim. Nós vamos aprender muito com isso aqui, dentro da Bíblia. Imagina, uma coisa é você ouvir falar de pragmatismo lá fora, outra coisa é você olhar para uma Bíblia e ver um homem chamado Davi sendo pragmatista. Então você vê o perigo disso. Isso aconteceu dentro das Escrituras. Davi foi pragmatista, terrível. Eu vou mostrar a você, à luz desse texto, o perigo de ser pragmatista e o perigo do pragmatismo. Eu vou dizer uma coisa a você de antemão: o que não falta aí dentro das igrejas hoje, o que mais tem dentro das igrejas hoje é pragmatismo. Aí quando eu começar a elaborar, você vai começar a entender: ah, é verdade mesmo, pastor, isso aí está cheio lá. Então, irmãos, Davi, ele é o responsável por tudo isso que aconteceu aqui. Como eu disse, ele era o rei. Agora veja, irmãos, Davi tinha acabado de derrotar os filisteus. Não sei se você olhar aí, versículo 17 do capítulo 5, Deus tinha dado vitória ao homem, viu? Foi. Deus tinha abençoado Davi com a vitória contra o pior inimigo de Israel da época, os filisteus. Davi tinha acabado de derrotar os filisteus. O grande rei vitorioso tinha sido coroado rei e foi para a batalha. Um grande guerreiro de Israel. E Deus deu a
a vitória a ele. Por 2 vezes, Deus falou com ele, e por 2 vezes, ele venceu os filisteus. Antes disso acontecer, olha para ele. Mas agora, Davi agiu muito mal. Davi adorou a Deus da sua forma e serviu do seu jeito. Segundo a ideia do pragmatista Davi, não observou a suficiência da palavra de Deus. Não foi cuidadoso. Ele pensou apenas se daria certo. Se dá certo, por que não fazer? Vai dar certo. O que eu vou fazer? Veja, irmãos, o pragmatismo está dentro da maioria das igrejas, está dentro da maioria das pessoas. Eu não quero saber se é certo ou o que eu vou fazer, eu quero saber se vai dar certo. Eu quero saber se isso vai dar certo para mim, se isso vai ser bom para mim, se isso vai ser suficiente para mim. Na prática, eu preciso de experiências com isso, para saber se realmente isso é verdadeiro. O pragmatismo pensa assim: precisa de experiência na prática. Como assim, pastor? Explica. É o seguinte: a igreja de hoje em dia está lá. Você nunca viu grupo de pagode, não? Nunca viu pagodinho, não? E os caras swingam para lá, swingam para cá. Daqui a pouco, meu filho, a igreja enche, porque os jovens começam a chamar outros e dizem: olha, tá muito bom lá, cara. Tem um grupo de pagode lá e nós se balança, e tem coreografia. Isso atrai o rapazinho e a menininha do mundo. E o que acontece? Começa a igreja encher. O pastor olha e diz: tá dando certo. Não, pastor, mas a Bíblia diz que isso não pode. Não, está dando certo. Eu quero saber do resultado prático na prática. Olha que é gente, olha que é jovens entrando na igreja. Olha aí, os jovens estão interessados pelo grupo, pelo swing, pela coreografia. Então, se está dando certo, está tudo certo. Você não vê isso não nas igrejas hoje? Está dando certo? Então vamos lá, vamos embora. Prega o amor, só o amor. Enche a igreja. Pastor, mas o amor e o espinho e a ira. Não, só o amor, porque a igreja está enchendo. Está dando certo? Então é isso aí, continua. Pragmatismo. Você sabia? Pragmatismo. Logo, o que está escrito não é suficiente assim. Se não trazer o que, pastor? Uma experiência para mim na prática. Se não trazer uma experiência imediata para mim, pragmatismo. Tem que ser imediato, tem que haver resultado. A Bíblia demora demais, né? Eu estou aqui com a doença ainda, não mudou nada. Ah, não quero não, eu quero uma experiência prática, logo, rápida. Isso é sim, é o correto. Eu quero uma experiência. Pragmatismo é simplesmente um método pelo qual o significado dos conceitos é depurado pelos fatos da experiência. Você entende? Eu quero uma experiência. Pragmatismo. Não pela veracidade e suficiência daquilo que se vê e que se lê, que é as Escrituras. Escute. Não pela veracidade, a Bíblia, suficiência da Bíblia, daquilo que se vê, daquilo que se lê, mas pela experiência. Se eu não tiver uma experiência miraculosa daquilo que eu estou lendo na Bíblia, ou que eu estou vendo, para mim, não importa de nada. Não é válido, não tem relevância nenhuma para mim. Eu não tive experiência. Eu li, olhei, mas nunca aconteceu nada. Então eu preciso de uma experiência para saber se realmente isso aqui é tudo que diz ser. Pragmatismo. Isso é pragmatismo. É uma doutrina filosófica cuja tese fundamental é que a ideia que temos de um objeto qualquer nada mais é senão a soma das ideias de todos os efeitos imaginários atribuídos por nós a esse objeto, que passou a ter um efeito prático qualquer. Agora veja, irmãos, não era os bois que era para carregar a arca, mas sim os levitas. Não eram os bois, irmão. Não foi esse método que Deus preparou e ensinou e disse que tinha que fazer. Não foi
Deus ensinou, está na lei de Moisés, está em Levítico. É os levitas com os pauzinhos, coloca no ombro e vai levando, marchando, louvando a Deus. Não é nos bois. Esse método não é bíblico. Esse método é pragmático, do pragmatista Davi. Aleluia. É ele que inventou esse método, e agora de adorar a Deus. Deus nunca disse que era assim. Deus nunca disse que tinha que ser assim. Eu não sei quando ele tirou, por que ele fez isso, mas ele fez, irmão, e custou a vida de Uza. Você não pode olhar para esse texto e achar que ele é simples. Não faça isso, irmãos. Teve uma vida aqui que foi ceifada. Deus matou esse homem. A alma desse homem foi ceifada. Então não é um texto simples. Quando você vê, irmãos, quando você vê um erro causar a morte de alguém, pare, olhe para o texto e analisa ele com muito cuidado. Procura os responsáveis dentro do texto, procura saber o que é que aconteceu, por que que aconteceu. Nós temos que fazer isso. O texto é impactante, é de um teor tremendo. A história que nós vemos aqui é algo real. Davi praticamente matou Uza na sua decisão de culto a Deus. Ei, vai pra cá. O que é que esses líderes estão fazendo com essas pessoas aí? O que eles estão fazendo? Matando elas. É a mesma coisa. Percebeu agora? Tem um bocado de pragmatista, pastor, que está matando as pessoas. Espiritualmente elas estão mortas. Eles falam para ela que é assim, Deus está se agradando, dança mesmo. Miriam dançou, Davi dançou. Enquanto Deus está irado com essas pessoas, elas estão mortas. Eles matam as pessoas e mandam milhares para o inferno. Pragmatista. Veja o resultado do pragmatismo. Olha a doença, o que é isso, irmão? Você acha o quê? Que eu preguei por acaso isso? Eu preparei esse tema aqui por acaso? Não, irmãos. Quando eu olhei para o meu cenário, quando eu olhei para Davi praticamente matando Uza, colocando Uza num culto indevido, não dando as características a Uza, não dizendo a Uza, não toque, não carregue, você não pode, Deus é santo e Ele vai te matar. Aleluia, glória a Jesus. Vai, Uza, vai, tá tudo bom. Olha os pandeiros aí, Uza, olha os tamborim, que legal, que festa. Não é assim nos cultos hoje? É muita festa, irmãos. É muita música, não tem nada que diga que não está legal lá. As pessoas sorriem, elas se distraem, todo mundo está feliz lá. Não é a mesma coisa hoje, mas Deus não está feliz com esse tipo de culto. Aleluia. Meu Deus do céu, olhe para o texto e diga se não é verdade o que eu estou dizendo aqui. A alegria está lá, você entra no culto, passinho para lá, passinho para cá, toca no ombro do seu irmão, e está tudo certo, e o louvor, e vai. Mas Deus, o que é que Deus pensa, pastor, desse culto aí? Está tudo bem, Deus se agrada, a obra está uma bênção. Olha como a igreja está lotada, carnaval gospel, São João gospel, funkinho, passinho do abençoado. Meu Deus, isso é bênção. Não é bênção, é maldição. É maldição. Não estava o culto, eu quero que você leia comigo de novo. Vamos ler o culto, irmãos. Vamos ler, você vai se lembrar, tenho certeza, de um culto, alguns cultos hoje, você vai se lembrar, tenho certeza. Vamos lá, versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus e um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uza, e o filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava
No 8, e Aio ia diante da arca, Davi e toda a casa de Israel fazia o quê? Alegrava-se. Perante quem? O Senhor. Com todo o que, irmãos? Com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Opa aí, irmãos, rapaz, quem vai dizer que aqui não estava tudo certo? Quem era o doido que ia levantar e dizer: para, Davi, você está louco? Que nada. Olhando superficialmente, está tudo certo aqui. Não tem nada de errado aqui na terra nesse culto. Pastor, você é um invejoso. É porque a minha igreja está cheia. É porque o povo daqui é alegre. É porque o povo daqui, eles são livres, eles dançam. E o povo da sua igreja fica pacato. É porque aqui encheu e lá não. É por isso que você está falando, pastor. Não fala da minha igreja, porque Deus tem a abençoado. Quantas pessoas olhou para essa igreja e esse culto aqui e disse: é de Deus. Olha onde vem o rei lá. Olha onde vem a arca. Olha, eles estão tocando. Vamos, se ajunta, está havendo festa. Bora. Festa na terra. No céu não estava vendo não. Deus está virado desde o começo de tudo isso. Deus não fazia parte da liturgia desse culto aqui. Ele é ímpio, ele é carnal, ele é anti-Deus, ele é anti as escrituras, ele é mundano. Ele é antropocêntrico. O centro desse culto aqui é o homem. Davi, que inventou uma forma nova de adorar a Deus, colocou os seus levitas, aqueles que iam na frente, colocou os que iam tocar, está tudo preparado. Trouxe os adoradores, disse: adore. Mas a adoração durou muito pouco tempo, porque Deus não queria não aquela adoração. Aí Deus, para acabar com a festa, mata a Uza. Deus mata a Uza no meio da festa do culto. Nós tínhamos vontade que isso acontecesse com alguns aí, né, irmão? Sinceramente, tem alguns capeludos aí. Era bom que acontecesse para evitar esses mal logo que ele está trazendo, né? Quando eles tocassem na arca falsa, Deus matasse de verdade. Que, meu Deus do céu, o que tem de pragmatismo nas igrejas hoje. Olha agora, fale sério, você olhando nessa visão aqui que a Bíblia impôs para nós. Você olhando esse culto aqui, diga se você não vê um bocado de culto aí assim, de coreografia, dança, palminha para lá, 2 passinhos para cá, toca no ombro do parceiro do seu irmão. Enquanto Deus está irado com tudo isso nos céus, enquanto Deus não recebe uma gota desse culto, enquanto a glória de Deus não se manifesta naquele lugar, as pessoas mortas, sendo guiadas por pastores mortos, indo a direção ao inferno. E não para Deus. Veja, irmãos, Davi fez a mesma coisa que fez os filisteus. Davi usou o mesmo método que os filisteus usou. Se deu certo com eles, vai dar certo com nós também. Porque eu estou vendo isso na experiência e teve resultado. E o importante é isso, é o resultado. Está dando certo? Vamos continuar. Não importa se é bíblico. Não importa. Está dando certo. Não importa o que diz alguma linha de raciocínio, seja ela correta, verdadeira ou suficiente. O que importa é o que está dando certo e que nós estamos fazendo. Então, esse é o certo segundo a nossa ideia. Estou descrevendo aqui essa palavra aqui. Muitas pessoas, mentes e corações e congregações. Muitas. O que, pastor? Não importa se alguma linha de raciocínio, seja ela correta, verdadeira ou suficiente. O que diz? O que importa é que está dando certo, a nossa. O que nós estamos fazendo. Então, esse é o certo, segundo a nossa ideia. Bom, se deu certo com ele, também vai dar certo com nós. Essa é a ideia de Davi, foi o pragmático. Ele cometeu um grande erro, ele não confiou na suficiência da palavra de Deus.
Cila Malafaia se perdeu bem assim. Opa, de Macedo, rapaz. Está dando dinheiro. Mas para o Valdemiro, vou pregar o Evangelho da Prosperidade também. Está dando certo. Aí eu vou dizer uma coisa a você. Não foi só Cila Malafaia, eu citei um nome grande. Muitas igrejas fizeram isso. Está dando certo lá. Olha os templos do cara. Prega dinheiro aí. Muda a mensagem. Vamos, meu filho. Vamos, nós temos que pregar o que está dando certo. Deus que nós prega contra pecado aqui, a igreja não cresce. O tempo continua o mesmo. O cara começou ali ontem. Olha o tamanho do tempo do cara. Porque o cara prega prosperidade. Então está dando certo. Vamos pregar. Mas a Bíblia diz, não importa, rapaz. Nós contamos com resultado. Nós queremos ver a experiência na prática. Se na prática não está dando certo, vamos fazer o que está dando certo. Olha lá, na prática, enriqueceu. Olha lá, está cheia. Olha lá a prosperidade. Então, vamos pregar a mesma coisa. Pragmatismo. Doença terrível dentro de muitas pessoas e dentro de muitas igrejas. Bom, como eu disse, se deu certo com ele, vai dar certo com nós também. Essa é a ideia. Davi foi pragmático, ele cometeu um grande erro. Ele não confiou na suficiência da palavra de Deus. Então ele fez do seu jeito, segundo ele pensava, segundo o que ele achava que daria certo. Olha o perigo de eu adorar a Deus assim. Eu acho que está certo. Eu acho que a minha opinião está correta. Eu acho que eu estou certo, assim, nessa linha de raciocínio, adorando desse jeito, servindo a Deus desse jeito. Eu acho que eu estou certo. Meu filho, seu achismo é a pior desgraça que você pode imaginar. Foi no achismo de Davi que Uza morreu. Foi quando Davi achava que estava tudo dando certo, foi que Deus matou Uza, que ele achou demais. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que daria certo. Então o que é que Davi faz? O que muitas pessoas estão fazendo, assim, ó. Segundo o meu jeito, o que eu penso e o que eu acho que vai dar certo. Eu não quero saber o que as escrituras dizem, pastor. Eu não quero saber que as escrituras condenam o meu pecado, que as escrituras mandam eu mudar. Eu quero saber que está dando certo, eu adorando a Deus e adorando ao mundo. Deus me matou, eu estou sendo abençoado, o meu trabalho eu fui promovido, então está tudo certo, eu não preciso mudar, porque Deus está me abençoando. Identidade de muitas igrejas hoje, não é? De muitas pessoas também. Eu vou fazer do meu jeito, segundo o que eu penso, segundo o que eu acho que vai dar certo. Eu não vou fazer do jeito das escrituras, segundo o que as escrituras pensam, segundo o que ela diz que vai dar certo. Não. Quer saber disso? Não quero saber. Seria o mais correto isso, não. Amados, agora veja. Esse é o jeito pagão de fazer, ou de realizar. Eles não é o povo de Deus, eles não é o povo da aliança, eles são ímpios, pagões, idólatras. Eles enviaram a arca do Senhor dessa forma em carros e bois, mas eles são ímpios, mas eles não são seguidores de Jeová. Eles não têm nenhuma lei de Jeová para seguir. Eles seguem a ideia do Deus deles. Então, por isso que eles mandaram a arca de volta de qualquer jeito. É interessante você parar e pensar nisso. Se eu fiz uma colocação dessa aqui, que Davi imitou os filisteus, você para pensar, quem é os filisteus? Os filisteus, bom, eles não fazem parte da aliança, eles são ímpios, eles são pagões, eles são idólatras. Eles enviaram a arca do Senhor dessa forma em carros e bois, mas eles são ímpios, mas eles não são seguidores de Jeová. Eles não têm nenhuma lei de Jeová para seguir. Eles seguem a ideia dos deuses deles. Então por isso que eles mandaram a arca de volta de qualquer jeito, porque eles não têm nenhum compromisso com o Deus de Israel. Glória a Deus. Eles não têm. O compromisso deles é com quem? Dagon, Baal. Até nós entendemos, não é não?
Os caras é idólatra, poxa. Os caras não têm compromisso nenhum com Jeová. Eles não fazem parte da aliança. Eles não é o povo de Deus. Não tem lei de Deus para eles seguirem. Não tem. Aí nós entendemos, não é? Nós entendemos. Até esse povo fazendo isso. E deu certo, deu certo. Eles foram sarados. Até porque Deus não cobra deles nenhuma fidelidade, mas sim do povo dele. Ele cobra tanta fidelidade como também que observe segundo a sua santa palavra e andem e façam tudo segundo ela. Você entendeu? Enquanto se fala de filisteus, deu certo. Quando eles tiraram a arca do território deles, eles foram sarados. Até porque Deus não cobra deles, dos filisteus, nenhuma fidelidade, mas sim do povo dele. Isso, do povo dele, ele cobra tanto fidelidade, como também que esse povo observe sua santa palavra e andem e façam tudo conforme, segundo ela manda, ela diz. Não é isso? Agora, irmãos, fica alguma coisa assim no vácuo, né? Pastor, o senhor já explicou que os filisteus eram ímpios, pagões, e que não tinha nenhum compromisso com o Deus de Israel. Então, por isso que eles colocou em bois, não é? E também colocou em carros novos, não é? Sim. Mas e Davi, pastor? Os filisteus nós até entendemos. Tudo bem. Eles são pagões, idólatras. Mas a partir do momento que Davi imita os filisteus, essa forma ímpia de servir, como que Davi, sendo servo, rei, patriarca da aliança, imita essa forma ímpia de adorar a Deus? Aí ninguém entende mais. A partir daqui desse momento agora, fica todo mundo boquiaberto. Realmente é impressionante, pastor, porque os filisteus nós até entendemos, mas Davi, rei, servo, patriarca, homem da aliança de Deus, servo de Jeová, como pode ter a capacidade de servir a Deus como serviu os filisteus? Irmãos, a arca representava a presença do próprio Deus, que eles deviam fazer o quê? Zelar. Quem concorda, diga um amém. Glória a Deus. Se a arca representa a presença do próprio Deus, o que eles deviam fazer com a presença do próprio Deus? Zelar. Zelar pela presença de Deus. Mas eles não fizeram isso. Irmãos, isso é tão sério. Esse negócio aqui que eu estou pregando é tão sério, mas tão sério, irmãos, que os homens que olharam para dentro dessa arca, Deus os matou. Como assim, pastor? Quando a arca estava saindo do território filisteu, alguns homens curiosos fizeram assim para lembrar. Já sabe o que aconteceu, não sabe? Morreram todos. Tem noção agora do que era aquela arca? Aí, meu irmão, meu Deus do céu, a presença de Deus continua dentro de nós, presente no culto. Olha a reverência que esse Deus requer, de modo que não se podia olhar para dentro dessa arca, que Deus os matou. Aí hoje tem piadinha no púlpito, hoje contam piada, faz as pessoas rir, palhaços, teatros, diante dessa mesma santíssima presença. Lê o versículo 19 comigo, vamos ver os caras morrendo que olhou para dentro da arca. Versículo 19, capítulo 6, 19.
Partiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne. Passa então, se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a casa de Mical, de Saul, saiu ao encontro com eles. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um instante. Vamos mais para frente, daqui a pouco nós vemos essa passagem. Eu acho que eu posso adorar a Deus, adorar esse Deus, que é tão santo, tão puro, tão separado, do meu jeito. Isso é pragmatismo. Corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Ou seja, se eu estou passando por alguma situação ruim, eu leio nessa mesma palavra que todos aqueles que creem nesta palavra terão socorro. Esse socorro não vem imediatamente na prática, essa palavra não é suficiente. Eu não posso crer que essa palavra é suficiente porque ela não me socorreu de automático. O pragmatismo é um método da filosofia que sustenta que o significado de um conceito, seja ele uma frase, texto, palavra ou discurso, consiste nas consequências práticas concebíveis de sua aplicação. Ou seja, uma afirmação sem relações com experiências passa a não ter sentido. Se não tiver experiência, não tem sentido. O pragmatismo é entendido como uma doutrina em que as ideias são instrumentos da ação. Isto é, só tem utilidade quando produzem efeitos práticos. Sua força está particularmente na aplicação prática, ou seja, na ideia que se consolida em ação. Assim, a verdade para o pragmático é só aquilo que se concretiza como ação. Ser pragmático é ser prático, ter objetivos definidos e fugir do improviso. O pragmático se baseia na lógica, no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiras se servirem para a solução. De novo, observe isso. O pragmático se baseia na lógica, no conceito de que as ideias, os atos, só são verdadeiros se servirem para uma solução imediata de seus problemas. O pragmatismo é uma doutrina filosófica que se baseia na verdade do valor prático. Abra comigo 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 5.
13:5, está escrito assim, Crônicas também na rua, a mesma passagem. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Senhor do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus, de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus no carro novo e levaram da casa de Abinadab e Uza e Aio, guiava o carro. Quem guiava o carro? Uza e Aio. Davi e todo Israel se alegrava-se perante Deus com todo o seu empenho. Está vendo que teve empenho? Não faltou empenho, está vendo? É porque nós trabalhamos muito, pastor. Aqui tem muito empenho. Davi também teve empenho em Davi. Com todo o seu empenho, e cânticos, com harpas, com alaudes, com tamborins, com símbolos e com trombeta. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para a arca segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza. Eu quero notar algo com vocês aqui. Vocês prestou atenção que foi natural? Foi tudo muito natural. Isso foi natural, até porque, imagina, era uma festa, Davi estava lá do seu jeito, da sua maneira, como ele achava que daria certo, e ele fez. Mas, como nunca foi e nunca será do jeito dele, nem do meu, nem do seu, nem da maneira dele, nem da minha e nem da sua forma, que você acha o que vai dar certo, não deu, e nunca jamais dará, nem para mim, nem para você. Veja, a adoração a Deus não é segundo as minhas ideias, ou os meus parâmetros, mas os de Deus. Eu não adoro a Deus como eu quero, ou da forma que eu quero. Eu não dou a Deus o culto que eu quero a Deus, ou o que eu acho que Deus quer. Eu dou o culto que a Bíblia diz que Deus quer, o culto que a Bíblia diz que é agradável a Deus, o culto que Deus escreveu nas suas escrituras, que aceitará e se deleitará nele. Você entendeu? Você não dá o culto que você quer a Deus. Não é você que dita como o culto vai ser, meu irmão ou minha irmã. Não é você que diz como e de que maneira pode servir e agradar a Deus. Isso é pragmatismo, isso é uma doença, isso vai te colocar no inferno, como está matando muitas pessoas aí. Eu que digo como o culto tem que ser. Essa adoração é eu que digo. Essa adoração que eu dou a Deus, vou te dizer uma coisa agora. Qualquer outra forma de adoração trará muito problema para você e para mim, e para qualquer um que tentar fazer diferente do que Ele deixou na sua palavra, porque a palavra de Deus é suficiente para nós. Ele já disse como Ele quer ser adorado. Não é você que dita como vai servir a Deus. Ah não, eu vou servir a Deus assim, fazendo assim, andando assim, tomando decisões assim. Cuidado, você pode estar sendo pragmático, e isso pode estar custando muito caro para você. Deus é o mesmo. Não é você que diz a forma de ser cristão, a forma de adorar, a forma de servir, quando ou não devo ir ao culto, se devo ou não ir ao culto, de que forma ou não vou ao culto. Não é você que decide isso. A partir do momento que você é de Deus, é Ele que diz que você tem que ir, e da forma que você tem que ir. Você entende? Não tem outro meio. Qualquer outro meio fora disso aqui, pragmatismo. Como assim, pastor? Você aprendeu que é pragmatismo, já com certeza. E diga se não é. Qualquer desvio desse círculo aqui é pragmatismo. Porque
colocando as ideias de quem? As suas ideias. Você está dizendo também, sabe o que? A mesma coisa que Davi falou. Eu não acho que a palavra é tão suficiente para mim, para eu observar como os levitas, ou se é os levitas que tem que levar a arca. Eu acho que eu posso inventar e dar um jeitinho e isso vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Estou te dizendo agora. Não vai dar certo. Deus vai interferir. Uma hora ou outra, Ele vai interferir. Você não vai morrer servindo a Deus de qualquer jeito. Ele vai fazer uma separação. Ele vai fazer algo. Ou você será joio, ou você será trigo. Mas os dois, você não pode ser. Não é do meu jeito, não é tremendo isso, irmão. Olha a desgraça que é o pragmatismo, né? Por isso que tem muitos crentes pragmatistas, como Davi. É ou não é? Eu não acho que eu tenho que mudar. Eu não acho que a palavra... Não, mas está escrito aqui, vem cá. Você comete isso aqui? Não. Sim, eu cometo. É com você? Não. Eu não sei se é comigo. Eu não sei se a palavra é literal, se é simbólico. Eu não sei. Eu não sei se aplica à minha vida esse texto. Pragmatismo. Pragmatismo. Não vai, você não vai longe. Está adorando a Deus do seu jeito. Não vai. Você não vai longe. Qualquer outra forma trará problema para você. Irmão, eu quero citar para vocês aqui algumas referências aqui que eu separei de alguns homens de Deus. Certo? Amém? Preste atenção. Os teólogos fazem uma distinção entre os dois aspectos da glória de Deus, da glória intrínseca de Deus e da glória atribuída a Deus. Veja, o que é um culto? O que é que Davi estava fazendo aqui? Diz ele que estava glorificando a quem? A Deus. Diz ele, que nós sabemos que ele não estava glorificando a Deus. Como muitos de nós também erramos nisso. O culto gira em torno da glória de quem? Do homem ou de Deus? Da glória de Deus. O culto é para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E para o culto ser para a glória de Deus e para o louvor de Deus, ele tem que ser de que forma? Da forma de Deus. Só existe uma forma, quente, o servo, de você adorar e servir a Deus, da forma de Deus, do jeito de Deus, como Deus quer ser adorado. Não existe outra. Não tem que caçar outra. É da forma dele. Só existe uma forma de você servir a Deus em espírito e verdade. Que forma, pastor? Da forma de Deus. Quando o povo, sempre que o povo procurou outra forma que não a de Deus, deu problema nenhum. Nós lemos lá, ontem no Lamarão, deu um problemão para eles. Quiseram cultuar das formas de Deus, disse lá para o Nabucodonosor, vem cá, pega esse povo aí, ó, leva, tira daqui, só depois de 70 vai voltar. Nunca deu certo. Então veja bem, irmãos, os teólogos fazem uma distinção entre os dois aspectos da glória de Deus. A glória intrínseca, eu já vou explicar, preste atenção para você aprender. A glória intrínseca de Deus e a glória atribuída a Deus. Veja bem, duas distinções: glória intrínseca e glória atribuída. Então, pastor, o que é a glória intrínseca de Deus? Tudo que Deus é. A glória intrínseca de Deus é tudo que Deus é. Todos os seus atributos divinos, todo o seu ser divino, todas as suas perfeições divinas. Aprenda hoje. Isso é glória intrínseca de Deus. Eu vou dizer de novo. O que é a glória intrínseca de Deus? A glória intrínseca de Deus é tudo que Deus é. Todos os seus atributos divinos, todo o seu ser divino, todas as suas perfeições divinas. Isso é a glória o quê? Intrínseca de Deus. Agora veja bem. E a glória atribuída? Essa é a glória intrínseca de
de Deus. Já a glória atribuída, aprenda isso, é a glória que nós damos a Deus. É a glória que nós, com os nossos louvores de adoração, com o nosso culto racional, essa é a glória que nós declaramos a Deus. As nações, essa é a glória que nós declaramos a Yahvé. Mas aí, veja bem, glória intrínseca, glória atribuída. Glória intrínseca, tudo que Deus é. Glória atribuída, glória que nós atribuímos a Deus. Mas aí, tem um ponto culminante nisso tudo que eu acabei de dizer. Por quê? Porque quanto mais nós entendemos a glória intrínseca de Deus, mais atribuiremos glória a Ele. Você entendeu? Quanto mais você conhece o ser de Deus, mais você vai atribuir-lhe glória ao Eterno. Como assim, pastor? Eu falei que a glória intrínseca é tudo que Deus é, e todos os seus atributos, qualidades de Deus. Quanto mais você conhece quem é Deus, mais você vai querer adorá-lo da maneira correta. Irmãos, R.C. Sproul, que já é finado, eu sabia um dia desse que ele era morto. Acho que tanta pregação daquele homem, santo homem de Deus. Até assisti um dia desse com o irmão lá, o diácono lá em casa. Ele e John MacArthur, eram muito amigos os dois. R.C. Sproul diz o seguinte, ele escreve no seu livro, que toda adoração na terra deve ser antecipatória ao céu. De novo, pega isso aí. Que toda adoração na terra deve ser antecipatória aos céus. Deve ser um antegozo do céu. Ele disse que a adoração aqui na terra seja de alguma maneira para me preparar para a adoração lá no céu. Não é tremendo isso, irmão? Não é maravilhoso? Fale sério. John MacArthur diz: eu posso entrar em uma igreja onde devo pregar. Eu posso dizer em 5 minutos, após ouvir a música, qual é o nível de comprometimento para o ministério da palavra de Deus nessa igreja. É isso. Isso é bem real. Você só basta escutar o louvor de uma igreja para saber se ela é bíblica. Amém? Só basta isso. E quando eu escutei isso, eu disse: meu Deus, é verdade. Não precisa muito. Quando você senta que escuta o louvor, sabor de mel, pode ir embora já. Porque você já sabe que aquela igreja não tem compromisso com a palavra de Deus. Então ele diz: eu posso, ao entrar em uma igreja onde eu devo pregar, eu posso dizer em 5 minutos, após ouvir a música, qual é o nível de comprometimento para o ministério da palavra nessa igreja. Stephen Lawson, esse está vivo ainda, John MacArthur também, diz que nós devemos estar mergulhados no fundo na palavra de Deus, se quisermos ser elevados às alturas dos céus. Olha que lindo isso. Tudo que faltou em Davi, mergulhar-se na palavra de Deus, para fazer conforme ela. Stephen Lawson diz: devemos estar mergulhados no fundo na palavra de Deus, se quisermos ser elevados às alturas do céu. E ele diz mais: é a profundidade do nosso culto de adoração no ministério da palavra que determinará o auge da nossa adoração a Deus. Fala isso aqui de novo, eu gostei. E ele diz mais: é a profundidade do nosso culto de adoração no ministério da palavra que determinará o auge da nossa adoração a Deus. Se nós formos superficiais no ministério da palavra de Deus, ele diz, então a nossa adoração a Deus será igualmente superficial. Louvado seja Deus. E é exatamente isso. Se você não conhecer a Deus, sabe o que vai acontecer? Se você não ler, se você não
tiver um ministério na palavra, você não vai conhecer a Deus. E se você não conhecer a Deus, o que vai acontecer? Você vai dar um culto superficial a Deus. Foi o que Davi fez naquele momento. Ele desconheceu a palavra de Deus. Mas apenas quando há uma profundidade na nossa escavação na palavra de Deus, e a nossa profundidade que determinará nossa altura. Glória a Deus. Veja, irmãos, foi tudo que faltou em Davi. Faltou esse compromisso. Faltou ele olhar para a palavra de Deus. Davi estava dando um culto a Deus. Afinal de contas, ele está na presença de Deus. A arca está diante. Tem tamborins, trombetas. Davi está alegre. Afinal de contas, o que importa é você estar alegre. Muitas pessoas me dizem assim, não é? Afinal de contas, o que importa é você estar alegre. Você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. Isso que importa. Se você está alegre, é porque Deus está com você. E Ele está te dando essa alegria. Deus não quer ver você triste. Deus quer ver você alegre, feliz e contente e em paz. Tudo bem. Eu compreendo que é bom estar feliz, mas tem um porém. Essa felicidade só vai permanecer e ir além se ela estiver dentro dos parâmetros de Deus, da palavra de Deus. Se ela estiver segundo a suficiência da palavra de Deus, se ela for baseada na palavra de Deus. Não é ruim estar alegre, tudo bem, eu compreendo que é bom estar alegre, mas eu quero dizer uma coisa: essa alegria só vai permanecer se ela estiver dentro dos parâmetros de Deus, dentro da palavra de Deus. Se ela estiver seguindo essa alegria, a suficiência da palavra de Deus, se ela for baseada na palavra de Deus. Se ela não for, logo essa felicidade acabará e se transformará em luto, em dor e em frustração. Se não, vejamos o versículo 9. Olha se vai ser isso que vai acontecer aqui. Vamos ver até onde a felicidade foi. Vamos lá. Olhe quando a felicidade não está enraizada nas escrituras. Olhe lá. Olhe quando eu estou curtindo algum momento de felicidade, que a minha base não é as escrituras, é eu mesmo. Não, eu acho que eu posso. Não, eu acho que eu posso ficar com esse tipo de pessoa. Não, eu acho que eu posso curtir com ela. Não, eu acho que eu posso falar ou fazer, eu olhar. Não, eu acho, você acha? Pois, essa felicidade pode durar muito pouco se ela não estiver baseada na palavra de Deus. Quer ver? Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uza a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Agora, olha a alegria acabando agora. Olha o cara que estava alegre agora. Acabou tudo agora. Versículo 11. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irromperá contra Uza, pelo que chamou aquele lugar Perez Uza até o dia de hoje. Acabou ou não acabou a alegria de Davi? Acabou. Entendeu? Porque eu disse que a alegria, quando ela não é baseada na palavra, você que vai me ouvir depois, está numa vida boa, alegre, tudo dando certo, o salário aumentou, o emprego está bom, não falta comida, as criancinhas estão tudo bem. Essa alegria não vai durar muito tempo. Deus vai romper ela um dia, porque ela não é segundo a palavra do Senhor. A lei do Senhor não é o centro dessa alegria. Essa alegria não é duradoura. Mas prove isso, pastor, então, que a minha alegria não vai durar. Lê comigo aqui, 1 Crônicas aqui, capítulo 13, versículo 9. Davi estava alegre, gente. Davi estava festejando.
Mas como essa alegria, essa festa, esse culto não tinha a ver com a glória de Deus, Deus irrompeu o culto, acabou com a alegria, e a alegria se transformou em luto. E é isso que um dia a vida de muitos pragmatistas vai se transformar. A alegria que hoje muitos pragmatistas desfrutam, um dia vai se transformar em luto e em pesadelo, porque Deus vai se manifestar contra essa falsa e pragmatista alegria. Veja, irmãos, Uza demonstrou total desconsideração pela santidade da arca ao tocá-la, pois a transgressão de Uza não foi uma transgressão insignificante, mas uma demonstração clara de desprezo e arrogância pela santidade de Deus. Pelas prescrições religiosas. Veja, só escute Números capítulo 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e os seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate viram para levá-los, mas nas coisas santas não tocaram, para que não morram. Entendeu? Nós estamos falando de Deus, e Deus é santo, e é exatamente isso que as pessoas estão fazendo, as igrejas estão fazendo. Nós estamos observando as escrituras. Veja, agora a reação de Davi. Davi não gostou, Davi ficou frustrado, Davi desgostou-se de Deus. Nesse momento, Davi não queria Deus, não queria pegar mais a arca, nem tampouco se preocupou, nem vai na arca, nem quer a arca mais. Davi caiu como morto, ou Davi não caiu como morto, chorando, arrependido. Nesse momento, Davi não se arrependeu, ele não caiu como morto aqui. Ele desgostou de Deus, ele ficou chateado com Deus. Ah, Deus, por que o Senhor matou Uza? Eu fiz tudo, Deus. Eu peguei a arca, eu preparei, o Senhor matou o rapaz. Ele ficou desgostoso. Então a arca foi para a casa de Obed-edom. Era um levita, e esse tinha autoridade de Deus para levar a arca, com as varas. Ele foi abençoado com muitos filhos e filhas na Bíblia. Sempre foi representado como bênção, porque o cuidado da arca, por ter cuidado da arca da maneira correta. Aqui, nós podemos com certeza dizer, por ter o culto a Deus, por ter cultuado a Deus da maneira correta, por ter reverenciado a santidade de Deus, reconhecido a autoridade da sua palavra e feito tudo conforme a palavra de Deus dizia, esse foi abençoado. É o que nós vemos aqui. Leia comigo, versículo 14. Versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de quem? Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 vezes, e sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Você viu aí agora? Obed-edom foi abençoado. Irmãos, o resultado do pragmatismo, o perigo que eu a fazer ou adorar a Deus como eu acho, que eu penso, ou eu acredito que dá certo, não segundo a palavra, foi um resultado trágico e frustrador. Ao invés disso também, escute, vemos o resultado daquele que adora a Deus, cultua a Deus, chega-se a Deus com toda reverência, reconhecimento e adoração.
observando, obedecendo, crendo, guardando as Escrituras. Assim, segundo as Escrituras, adorando a Deus como Ele quer ser adorado. Esse homem é grandemente abençoado pelo próprio Deus. Quem é esse homem? Obed-Edom. Você viu o que é que Deus fez com ele? Abençoou. Que interessante isso ter acontecido nesse contexto aqui, não é? Deus amaldiçoando Davi com a morte, trazendo uma peste, uma morte, um luto, uma tristeza, uma angústia, porque Davi quis adorar a Deus da sua maneira, e ao mesmo tempo, nós vemos um contexto diferente, onde um levita santo, que reverenciou, adorou, se submeteu, temeu, foi reverente, sendo tremendamente abençoado por Deus. Você entendeu, irmão? Tinha que ter esse contexto aqui, irmão. Eu não podia só falar de um termo negativo. Deus tinha que preparar isso aqui. Deus tinha que mostrar que foi o erro de Davi que causou a maldição. Que ninguém pode adorar a Deus como quer ou como acha que ele tem que ser adorado. Esse termo de Obed-Edom aqui mostra para nós que só vai se for do jeito de quem? De Deus. Essa bênção aqui, e tem mais, escute. Está pensando o quê? Deus fez Davi saber, meu filho. Deus fez Davi saber. Imagine Davi, escute agora, irmão. Fale sério, vamos entrar na cena, todo mundo aqui. Deus mata Uza, Davi está frustrado. O que ele diz aqui? O que ele diz aqui? Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei eu a arca de Deus? Quero mais não. Pode levar. Trouxe luto, trouxe tristeza. Não quero. Aí a casa vai para a casa de quem? De um homem digno, de um homem santo, de um levita que entende o que é que está na casa dele, cuidou da santidade, cuidou do culto, fez como Deus queria que fosse feito, cultuou da forma de Deus, do jeito de Deus. Irmão, qualquer um faz isso é abençoado. Por isso que igrejas crescem sim, igrejas bíblicas. Irmão, quanto mais a igreja for bíblica, mais a aprovação para ela ser abençoada. Creia nisso, porque é a palavra do Senhor quem diz. Quanto mais você, cristão, que está aqui, individual, for bíblico, mais é a proporção para a sua vida ser abençoada por Deus. Tenha certeza disso. Quanto mais você observa as Escrituras e não anda segundo o seu parecer, seu achismo, ou o que você pensa, ou deixa de pensar, por favor, descarte hoje. Ele não serve para nada. Mas por quê, pastor? Você acha pouco isso aqui de Davi? Não aprendeu não com Davi hoje? Vai ser pragmatista ainda? Vai dizer que é do seu jeito ainda? Vai dizer que é a sua vontade que prevalece ainda? Vai dizer que você não está nem aí para aquela palavra que seu esposo leu, ou seja lá quem for? Vai dizer ainda para aquela palavra que Deus te mostrou lá? Não, eu não acho que é tão relevante para mim. Cuidado com o pragmatismo. Porque quando você diz assim, eu não acho que é relevante para mim, você está dizendo assim, não é suficiente para mim, fazendo o mesmo que Davi. Não é suficiente para mim, eu não acho que isso vai me curar, eu não acho que isso vai falhar, eu não acho. Esse achismo de Davi matou Uza. Então não é negócio de acho não. Quando você faz isso, você diz a Deus: Deus, eu não acho que a palavra do Senhor é suficiente. Foi isso ou não foi que Davi fez? Foi. Ele sabia como tinha que ser levado, ele sabia que tinha lei, ele sabia que tinha prescrito, ele sabia que Deus tinha falado, mas ele decidiu fazer o quê? Segundo a sua vontade. O que ele fez com a palavra? Virou as costas. O resultado foi a morte de Uza. Foi, irmão, sempre que você virar as costas para Deus, o resultado vai ser sua morte espiritual. Creia nisso, diz o Senhor. Sempre que você parar de ouvir a palavra de Deus, o primeiro resultado vai ser a sua morte espiritual. Você vai morrer espiritual. E não vai ter nada para você chegar a nós. Aqui foi física, mas Davi se atribulou. E o que é que Deus faz? Vou te mostrar, Davi, quem reverencia a minha palavra, quem obedece a minha palavra, e quem me cultua como eu quero ser cultuado, eu abençoo, e não só abençoo, eu abençoo ele e toda a sua casa.
e Obed-edom. Deus abençoou ele e tudo que ele tinha. Quer ser abençoado, meu irmão? Seja bíblico. Pare de ser ignorante e coração duro. Não é do seu jeito. Entenda, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, diante desse texto e passagem tremenda, hoje aqui essa noite. Não é, não vai ser e nunca será do meu e do seu jeito. Nunca, nunca. Sempre vai ser do jeito de Deus, da maneira de Deus e da maneira da sua palavra. Estou acabando. O que aconteceu? Foi Obed-edom. Deus abençoou. Ao invés disso, ao invés do resultado frustrador, o que é que nós vimos agora? O resultado daquele que adora a Deus, cultua a Deus, chega-se a Deus com referência, conhecimento e adoração. Escute uma coisa, para você adorar a Deus, você precisa ter conhecimento de Deus. É por isso que esses ignorantes aí fazem cultos a Deus como está fazendo a Baal, a demônio. Não conhece a Deus. É a ideia de Steven Lawson. Quanto mais você tem o ministério da palavra, mais o seu culto é alto. Quanto mais você não tem o ministério da palavra, mais ele será superficial, raso. Ao invés disso, quando alguém conhece, quando alguém observa, quando alguém obedece, crendo, guardando as Escrituras, assim, segundo quem, pastor? Totalmente diferente de Davi. Assim, segundo as Escrituras, adorando a Deus como ele quer ser adorado. Esse homem é grandemente abençoado por Deus. Então, quando Davi ouve que Deus abençoou toda a casa de Obed-edom, tudo quanto tem, como diz as Escrituras, em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 12, por amor da arca de Deus, vamos para lá. Volte para lá agora. As vacas se encaminharam diretamente para Betsebas, dando e barrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho. Betsebas, carros de Betsebas. Versículo número 15, quer dizer, irmão, desculpa. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, e em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Betsebas ofereceram. Peraí. Não, volta para lá, irmãos. É lá mesmo, desculpa. É em primeira. Ou em 1 Crônicas 13. Primeira Crônicas 13, vamos lá. Aqui. Agora, aqui, irmão, desculpa. Bora lá. Primeira Crônicas, agora você vai ler o versículo 15. Deus fez que Davi ficasse sabendo que a arca estava na casa de Obed-edom,
Agora, olha o que Davi vai fazer agora. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Agora, irmãos, Davi faz da maneira correta. Davi agora, olha o que é que ele vai falar, irmãos. Olha para isso, presta atenção. Fez também Davi casas para si na cidade. Davi preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca. Oh meu Deus. Sabe qual é a pergunta que fica aqui, amados? Por que ele não fez isso logo, hein? Agora ele entendeu, irmãos, que ele tem que ser bíblico, e só ele sendo bíblico é que ele poderia ser abençoado. Depois que Obed-edom foi abençoado, a ficha de Davi caiu, e isso foi sim um arrependimento. Davi, agora escute, irmão, olha lá, Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor, e o seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão, os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o chefe dos seus irmãos, 120 dos filhos de Merari, Asaías, o chefe e os seus irmãos, 220 dos filhos de Gerson, Joel, o chefe e os seus irmãos, 130 dos filhos de Elisá. Deu uma puladinha, versículo 12. Ele disse: vós, os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus, o quê? Irrompeu. Davi entendeu ou não entendeu? Visto que não foi vocês que levou a arca a primeira vez, Deus matou Uza. Agora eu entendi que o culto só sobe se ele for conforme a palavra de Deus. Só não foi aqui, irmão. Davi observou o que para fazer o correto? As Escrituras. Então, irmãos, nós percebemos aqui que sempre que alguém desvia das Escrituras, ele erra, ele mata, ele comete atrocidades. Mas observamos também que sempre que alguém observa as Escrituras para fazer conforme ela, ele acerta e ele é, por Deus, abençoado. Davi, depois de uma lição severa, foi severa ou não, irmãos? Ele agora olhou e disse: nunca mais eu quero ser pragmatista. Aprendi, Deus. Não é mais conforme. Não, Deus. Nunca mais eu vou colocar dedo ou ideia no culto a Deus. Estava escrito. Então vem cá. Olha o que ele vai falar aqui por último. Isso aqui é o checkmate. Olha lá, por último. Olha o que ele vai dizer, irmão. Pois visto que não nos levaste a primeira vez, o Senhor nosso Deus o rompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nós. Fora o quê? Oh meu Deus. Por que Deus irrompeu, irmão? Porque ele não buscou, ele não fez segundo o que estava escrito. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Davi se arrependeu. Davi está admitindo, irmão. Davi está dizendo: Uza morreu, Deus irrompeu, porque nós não fazemos conforme a palavra de Deus, as Escrituras. Davi, no final de tudo, a ficha cai. Deus irrompeu porque eu fiz da minha maneira. Então isso aqui é um alerta para você, minha irmã e meu irmão. Viu aí que Deus irrompe mesmo? Você só basta reconhecer como Davi. Não vai. Não dá. Você não vai conseguir da sua maneira. Não é você que diz como vai cultuar a Deus, ou servir, ou ser fiel a Deus. Não é você que diz até quando vai tratar com o pecado, amar o pecado e brincar com o pecado. Não, as Escrituras já disse deixe, as Escrituras já disse abandone, as Escrituras já disse fuja. É o que você tem que fazer, porque é a palavra de Deus.
Sempre que você pegar outro caminho, Deus vai interromper. É pragmatismo. Vamos lá, vamos acabar o texto lindo para finalizar. Pois visto que não levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Por quê? Porque nós não fizemos da maneira de Deus. Não buscamos segundo o que foi ordenado. Agora, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estava. Agora, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Aleluia. É isso que importa, meu irmão. Não poderia ter sinal mais tremendo e mais poderoso do que esse aqui. Agora deu tudo certo. Agora teve as varinhas. Agora os levitas colocou no ombro. Segundo o quê? Segundo Moisés tinha ordenado. E para finalizar, segundo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Ele reconheceu, ele se arrependeu. O seu reconhecimento profundo do seu erro, do seu jeito, da sua forma, do seu achismo, na sua certeza, nas suas ideias, na sua aprovação, na sua intuição, que vai dar certo. Ele reconheceu e houve esse arrependimento. Só quando houve esse arrependimento, escute, agora irmãos, escute, houve arrependimento? Houve. Ele se arrependeu aqui agora, reconheceu o seu erro. Agora, só quando houve esse arrependimento, só quando houve esse arrependimento, nós estamos vendo aqui, e reconhecimento do seu profundo erro, que não é do seu jeito, da sua forma, no seu achismo, na sua certeza, nas suas ideias, na sua aprovação, na sua intuição, que vai dar certo. Foi então que ele fez o que era certo. Entendeu que a palavra de Deus é e sempre será suficiente. Então, ele fez do jeito de Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Faça do jeito de Deus, você vai ser abençoado.